Boa noite, sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita Gina. Depois de nós ouvirmos as músicas que enaltecem o nosso espírito, vamos fechar os olhos para quem desejar, para agradecermos a Deus a oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos, evocando a proteção do Espírito protetor, guia dessa nossa reunião, elevando o nosso pensamento aos trabalhadores da Fraternidade Espírita Gina, elevando o nosso pensamento a Maria, nossa mãe, aquela que foi mãe de Jesus, que trabalha constantemente para que possamos ter um mundo melhor, um mundo renovado, um mundo de paz, de harmonia. E elevamos o nosso pensamento a Jesus, imaginando Jesus no meio de nós, alegre e contente por nós estarmos aqui hoje. Obrigado, Mestre, obrigado, bons amigos espirituais, ao nosso guia espiritual, que muito se esforçou para que pudéssemos estar aqui hoje. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E foi nos solicitado para falarmos da mensagem do Espírito Pascal, dada em Genebra no ano de 1860, a verdadeira propriedade. Este capítulo 16, no seu início, tem 5 parábolas de Jesus. Mas vamos falar sobre esta mensagem de Pascal. Afinal de contas, qual é a verdadeira propriedade? E o Espírito Pascal nos diz: tudo o que se destina ao uso da alma, nada do que se destina ao uso do corpo. Espera só um pouquinho. Se nós trabalhamos, se nós ganhamos dinheiro, nós podemos adquirir as propriedades legitimamente? Sim, é claro, nós podemos, nós devemos. Mas tudo que nós usamos, tudo que nós adquirimos legitimamente, nós vamos deixar aqui. Então, na verdade, do mundo espiritual nós viemos, estamos aqui reencarnados, porque esta não é a nossa primeira vida, nem tampouco será a nossa última, porque Jesus disse: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que significa isso? Significa que eu vou me tornar-me Deus? De maneira alguma. É um simbolismo. Jesus utilizou-se de Deus, um simbolismo, para mostrar que nós precisamos evoluir, que nós precisamos ser perfeitos, mas somos criados, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, candidatos à angelitude, e nós vamos nos libertar de todas as dificuldades, de todos os vícios, de todas as más paixões que nós possuímos, e vamos nos tornar perfeitos. Então, a verdadeira propriedade é aquela que se destina ao uso da alma. Jesus disse: a verdadeira propriedade é aquela que a traça não come, que a ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Se você estuda, se você aprende matemática, tem como algum ladrão retirar todo o conhecimento que você adquiriu? Alguma traça vai comer esse conhecimento? Alguma ferrugem? Claro que não. Então, tudo que se destina ao uso da alma é a nossa verdadeira propriedade. Então, como nós vamos nos encontrar no mundo espiritual? Nós vamos nos encontrar melhor ou pior, de acordo com como nós aplicamos os nossos bens materiais. Tudo o que nós temos, absolutamente tudo o que é material, nos foi emprestado. Espera só um pouquinho, Luciano, o que você está falando? E meu corpo? Qual é a dúvida? O nosso corpo é um empréstimo, e nós vamos ter que prestar contas deste empréstimo que Deus nos concedeu. Ok? Se nós nascemos em uma família que tem posses, não necessariamente eu vou precisar trabalhar. Como nós vemos, o trabalho, né, nas fábricas, o trabalho
enfim, um trabalho de assalariado. Não necessariamente eu vou precisar ser assalariado, porque minha família tem posses, então vou viver de rendas. Mas nós vamos ter que trabalhar o nosso espírito, a nossa reforma íntima. E além de trabalharmos o nosso espírito, a nossa reforma íntima, aplicarmos os bens, as posses que a nossa família nos proporciona para fomentarmos o quê? O progresso, para fomentarmos o desenvolvimento da humanidade e dos nossos irmãos. Se nós não usarmos bem estes bens que Deus nos emprestou, seja o nosso corpo, ou seja os bens que chegaram até nós, ou que nós conseguimos pelo esforço e pelo suor do nosso trabalho, se nós não utilizarmos bem, nos será perguntado: o que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei? Utilizastes o seu corpo apenas para satisfação pessoal? Apenas para o gozo material? Apenas para ter e não para ser? Utilizastes os seus bens apenas para comprar carros e mais carros, casas e mais casas, roupas e mais roupas, objetos e mais objetos, e não ajudastes aqueles que estavam necessitados? Utilizastes o seu bem apenas para a satisfação pessoal? Então, o Espírito Pascal e os Espíritos, na continuidade deste capítulo, nos explicam que a verdadeira propriedade é aquela que se destina ao uso da alma. Acumulai tesouros no céu, disse Jesus, aonde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Não nos será perguntado se nós somos deputados quando desencarnarmos. Não nos será perguntado se nós fomos presidente de centro espírita, se fomos passistas, se trabalhamos como médium, se fomos governador. Nada disso nos será perguntado. Nos será perguntado: tens valores? É o que Pascal nos fala nessa mensagem. Se os valores, ou seja, os valores que foram aplicados no desenvolvimento da humanidade. Você ajudou? Você foi caridoso? Você se preocupou com o seu próximo? Aí sim, aí nós vamos estar numa situação melhor. Agora, os Espíritos asseveram nestas instruções dos Espíritos que qualquer centavo, qualquer um centavo mal adquirido, qualquer um centavo mal adquirido, que foi roubado, que foi fruto de corrupção, que foi fruto de espoliação, ou qualquer um centavo mal adquirido, nós vamos prestar contas. Então vejam os senhores e as senhoras, quanto o Espiritismo, quanto esta doutrina codificada por Allan Kardec, que nos traz o cristianismo primitivo, quanto esta doutrina, quanto este conhecimento é útil para a nossa encarnação, mas para as encarnações, para as próximas reencarnações. Porque nós sabemos que nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos, e que tudo que nós temos de material, inclusive o nosso corpo, nos foi emprestado. Eu não sou rico, não consigo fazer a caridade. Espera só um pouquinho. E quem está dizendo que a caridade se faz só com bens materiais? Não é? A caridade não se faz só com bens materiais. A caridade se faz com a nossa boa vontade. Alguém limpou o salão. Alguém preparou este salão. Alguém colocou o papel higiênico no banheiro. Não é? Alguém preparou o cafezinho. Muitas atividades no centro espírita, não é? Voluntárias podem ser feitas aqui, que não necessitamos colocar a mão no dinheiro. É claro que a instituição, que a Fraternidade Espírita Gina e as demais instituições precisam da ajuda pecuniária para que possa continuar com os seus trabalhos. Tem que ter luz, tem que ter água,
enfim, os impostos e etc, etc. Não é? Muito bem. Então, é uma reflexão para que nós possamos entender a questão da verdadeira propriedade. Então, separei aqui algumas perguntas. Já falei de tudo, 8 perguntas, olha que bacana. Em se tratando de bens materiais, quais são os considerados legítimos? Aqueles que são adquiridos pelo suor do nosso esforço. Pode o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que a ninguém prestar contas? Sempre nós vamos prestar contas. Então, são 8 perguntas que eu já abordei aqui em 10 minutos. Olha lá. Qual é a verdadeira propriedade? Todos já sabem, não é? O que se destina ao uso da alma. Então, os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? Legitimamente adquirido, nós vamos poder usá-los, mas vamos ter que prestar conta deles. Estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas o homem deve acumular? Dos bons valores, das boas atitudes, da caridade. O que sucede ao homem quando de sua chegada ao mundo dos espíritos? Conforme aquilo, o tempo, conforme os bens que ele aplicou na terra, né? De acordo com a caridade ou de acordo com a sua satisfação pessoal. A quem pertencem os bens da terra? A Deus, né? Como deve agir o homem com relação aos bens materiais? Já respondemos. Em se tratando de bens materiais, quais as propriedades consideradas legítimas? Também já respondemos. E o 8º já respondemos também, que nós vamos prestar contas. Muito bem, então veja, é simples, não é simples? Parece simples. Mas para as pessoas que são materialistas, para as pessoas que não têm ideia do mundo espiritual, isto não é simples, isto é uma conversinha para crianças. Nós que somos espíritas e acima de tudo espiritualistas, que acreditamos na vida do espírito, que acreditamos que vamos reencarnar, então as coisas parecem simples para nós. Mas para aqueles que estão usurpando, para aqueles que estão roubando, para aqueles que estão dilapidando, para aqueles que são corruptos e corruptores, são ignorantes espirituais, que merecem a nossa prece, que merecem a nossa oração, porque são ignorantes. Estes ignorantes de hoje, não tenham dúvidas, éramos nós no passado. Não tenham dúvidas que também éramos ignorantes com relação ao mundo espiritual. Não tenham dúvidas que passamos encarnações e encarnações errando, e hoje estamos aqui, nesta situação, né, com os nossos problemas, porque todos têm problemas, né, e nós estamos com as ferramentas que o Evangelho de Jesus nos proporciona, né, este tratado de psicoterapia, né, que Jesus nos deu, que é o Evangelho, a ferramenta da oração, para que nós possamos suportar com mais coragem as dificuldades às quais nós estamos submetidos. Neste livro aqui, O Céu e o Inferno, já leram O Céu e o Inferno? Já leram? Alguém conhece? A maioria não conhece. Alguém conhece? Muito bem. Então, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, tem uma história aqui de um sábio ambicioso. Um sábio ambicioso. Acontece o seguinte: a senhora B, reticências, não diz o nome aqui, Allan Kardec não declinou o nome. A senhora B, desde os 5 meses de idade, estava sofrendo com doenças. Sofria com doenças. Cresceu sofrendo com doenças, estava sempre doente. Chegou à beira da morte 3 vezes. Mas era uma pessoa que estava sempre doente. E chegou aos 70 anos de idade. Casou-se, teve uma filha. A sua filha espírita e cristã, conhecendo o Allan Kardec, uma filha espírita e cristã e médium, pedia sempre a Deus que lhe suavizasse as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada, tem que fazer uma retificação aqui, não disse que foi Allan Kardec, ela era espírita e cristã, e ela foi aconselhada
pelo seu guia, pedir simplesmente a fortaleza e calma. Então ela não conseguia entender por que a mãe sofria desde 5 meses de idade, sendo submetidas a tratamentos. Não é? O Céu e Inferno é uma publicação de 1865, então nós estamos em 2018, a medicina hoje já está bastante avançada, não é? Ou seja, doenças naquela época não tinha o tratamento que nós temos hoje. Então ela estava doente, ela consultava o médico e os médicos iam testando. E o que acontece? Ela sofria muito com isso, tanto a mãe como a filha. E ela foi aconselhada pelo seu guia, a filha dela, para que pedisse paciência, para que pedisse resignação, para que pedisse coragem. Bom, e ela não ficou convencida. Aí o guia explicou para ela: olha, a sua mãe está passando por uma expiação muito dolorosa. Então ela precisa ter resignação dinâmica. Não é se entregar à doença, é fazer de tudo para que a doença possa ser superada. Certo? Muito bem. Resignação dinâmica e não blasfemar contra Deus. Porque não adianta nada a gente estar passando por uma prova, blasfema contra Deus, a gente perde tudo. Bom, e aí ela foi conversando com o guia, e o guia falou assim: olha, sua mãe está chegando ao fim de provações muito grandes. Sua mãe foi um espírito que teve vidas anteriores de muito sofrimento, e agora está chegando no final das suas provações. Aí olha o que o Espírito disse, ó. A sua mãe, muito tempo atrás, foi um médico muito ambicioso, e ele vivia na corte, então ele tinha facilidade, ele vivia na corte. Mas isso aqui, escrito no Céu e Inferno de 1865. E o guia da filha, da senhora B, está dizendo que a mãe dela estava reencarnada muitos anos atrás. Ou seja, a medicina estava muito menos avançada do que em 1865. E aí o que acontece? Ele estava na corte, ele era requisitado, porque as pessoas ficavam doentes, né? Os nobres requisitavam os cuidados médicos. E ele tinha muitas dúvidas de que tratamento aplicar. E olha o que ele fazia. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos. Então, o espírito, senhora B, foi um médico no passado. Para testar os medicamentos, ele testava os medicamentos na própria mãe. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Testava medicamentos na mãe e no filho. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação desse ou daquele medicamento. Todas as experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro de renome, foram os móveis de sua conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para tomar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas desta última encarnação pode dizer-se suaves relativamente àquelas que já suportou. Então, este depoimento, esta história real que se encontra em O Céu e Inferno, tem tudo a ver com o estudo que nós estamos fazendo hoje da verdadeira propriedade. Este espírito foi um sábio ambicioso, um médico ambicioso, orgulhoso, vaidoso, testava os remédios na própria mãe, no filho, nos outros, sem que os outros soubessem, para que ele pudesse testar e ter sucesso quando ele aplicasse esses remédios na nobreza. E este espírito reencarnou e teve séculos e séculos de sofrimento, de expiações, até que chegou nesse momento. Por quê? Porque ignorante do mundo espiritual, ignorante da reencarnação, que está totalmente baseada na lei de justiça, de amor e de caridade,
a reencarnação, porque se nós conseguimos perdoar, por que Deus não perdoaria? Então, por mais que um filho de Deus, que somos todos nós filhos de Deus, por mais que um filho de Deus erre, Deus dá oportunidades, novas oportunidades, reencarnações, para que ele retifique o caminho. É o que aconteceu com este espírito. Passou por várias vidas e foi retificando o caminho, até que ele foi se reeducando. Então a verdadeira propriedade é essa, é quando nós fomentamos o bem, quando nós fomentamos o progresso, quando nós somos caridosos. Caridade e nós. Vocês já pensaram, para aqueles que fumam, se nós economizarmos um maço de cigarro ou 2 maços de cigarro por mês, esses maços de cigarro podem transformar-se em um leite numa creche? Para aqueles que bebem, se economizarem em algumas doses, essas doses podem ser transformadas em alimentos para aqueles nossos irmãos mais necessitados, doando, por exemplo, este dinheiro aos médicos sem fronteiras que estão trabalhando na África. Nós conseguimos imaginar, se nós comprarmos um pouco menos de roupas da moda ou roupas, se nós conseguimos economizar esse dinheiro e aplicarmos em obras de assistência social? Se nós conseguimos economizar algo que seja supérfluo, que a gente identifique, e a gente aplica esse dinheiro, né, em locais aonde as pessoas realmente estão necessitando. Então, é muito simples nós falarmos, é o governo que precisa fazer. Não, nós também precisamos fazer, nós também precisamos ajudar. Há uma questão no Livro dos Espíritos que eu gostaria de lembrar aos senhores, ou apresentar para aqueles que não ainda a conhecem, é a questão 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? E os Espíritos nos responderam na questão 926. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe imitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora de suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Então, quem é o mais rico neste mundo? Aquele que tem menos necessidade. É o mais rico, segundo a orientação dos Espíritos. Para concluir o nosso estudo, fomos pesquisar aqui no livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e o Espírito Humberto de Campos, Irmão X também, outros livros como Irmão X, ele diz assim, que Jesus estava na casa de Pedro, logo em seguida havia um grande lago, e muitas pessoas ao final do dia procuravam Jesus na casa de Pedro. Uns iriam discutir sobre as questões da fé, procuravam para discutir as questões da fé, outros procuravam para que Jesus pudesse ajudá-los nas questões de doenças, etc. E naquela noite ele foi procurado pelo Datã. O Datã, ele era um dos representantes do templo. E o Datã, ele tinha a lei judaica na ponta dos lábios. E ele foi procurar Jesus, dizendo, Jesus, sei que és um missionário, que precisamos reconstituir, reformar a fé. Não precisamos reformar a fé? O Datã perguntou para Jesus. Não seria indiscutível a necessidade da reforma da fé? E Jesus respondeu, sim, confirmou Jesus sem comentários. Datã, extremamente loquaz, prosseguiu. Então,
obviamente era necessário reformar a fé. Ele perguntou para Jesus, Jesus respondeu sim. E ele falou, olha, eu tenho observado todos os mandamentos, eu sei todas as leis de cor, eu registro tudo, tenho o Levítico de cor e salteado para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos, cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob o pretexto de protegê-lo. E eu quero que você me ajude, Jesus, porque eu tenho anotado tudo. Eu tenho anotado tudo o que acontece no templo. E ele começou. Olha, e ele abriu um pergaminho e começou a falar para Jesus. Vejamos pequena galeria de criminosos de que imediato precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos à custa de viúvas misérrimas, e é um homem asqueroso que pela sovinice a que se confia. O rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus, para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta, para vender a preços infames touros e cabras destinados a sacrifícios, por intermédio de terceiros que lhes enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos em Cesareia, com vastos responhos de carneiros. Estão anotando aí como é que era o negócio no templo? Não era fácil, hein? Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga a túnica respeitável durante o dia, e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. Nemrod, o zelador do Santo dos Santos, tem 7 assassínios nas costas, formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz, evadido da Síria. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas, que buscam a purificação de maneira a explorar-lhes a boa fé. Ou seja, se utiliza das mulheres, né? Iam buscar ajuda e ele se utilizava das mulheres. Gade, o fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente enchendo-se os cofres de ouro e prata. Oitavo, né? Oitava alma. Efraim, o levita, que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote. É político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. E ele começou a falar tudo isso para Jesus. Então veja, quem são as pessoas que voltaram para a crucificação de Jesus? Esses 8 aqui e muitos outros. Para vocês verem como é que era o clima do primeiro século, o clima que Jesus vivia. Bom, e aí o que acontece? Olha que interessante. Ó. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor interrompeu-se, fixou com desapontamento e concluiu: Senhor, assenta-me no ministério, estou pronto, informaram-me de que dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores. Renovaremos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo: Datã, equivocaste, naturalmente, como acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo, em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. Então, o exemplo que a história que Datã nos trouxe destas 8 almas, né, desses 8 espíritos que estavam encarnados, totalmente envolvidos com os bens materiais, com assassinatos inclusive, espoliando, roubando, pouco se importando com a religiosidade, estavam se importando com os bens materiais, que tem tudo a ver essa história com a mensagem de Pascal, a verdadeira propriedade, não é? E aí fica finalmente a lição, quando nós vemos pessoas que estão perdidas, quando nós vemos centenas de políticos, centenas de pessoas desviadas, né, do bom caminho,
pessoas que não estão aplicando bem os bens materiais, quando nós vemos cristãos, quando nós vemos espíritas nas redes sociais, com aquele teor de raiva, com aquele teor de ódio, quando nós lembramos desta mensagem de Jesus, que Jesus não está aqui procurando delatores, estão procurando homens de boas vontades, será que esse é o comportamento do cristão? Será que esse é o comportamento do Espírito? Então eu convoco vocês para que sejam multiplicadores da Boa Nova, para que todos nós possamos multiplicar o Evangelho de Jesus, levando as bem-aventuranças, levando a paz, levando a concórdia, levando a mensagem da oração de São Francisco, onde houver ódio, que eleve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, que possamos orar por esses nossos irmãos e que possamos ser multiplicadores de boas notícias, ao invés de notícias más. Utilizarmos a internet, as redes sociais para divulgarmos coisas boas, coisas belas, o nobre, e esquecermos as notícias ruins, exercermos a escolha do político correto, a escolha das pessoas corretas. Outro dia, ouvindo uma palestra, ouvi exatamente a pergunta: você se lembra em qual deputado votou? E a pessoa não se lembrava. Você se lembra em qual senador votou? E as pessoas não se lembravam. Mas se você se lembra do deputado e do senador que você votou, você fez algo para acompanhar o seu mandato, você fez algo para sugerir que ele fizesse, sugerir alguma lei. Então, não adianta nós ficarmos apenas laboreando, vamos fazer a nossa parte, aplicarmos, aplicarmos e conseguirmos riquezas para o mundo espiritual, riquezas que possam ajudar o nosso espírito, e aplicarmos os bens materiais, darmos aos bens materiais o seu justo valor. Eu convido-os a lerem as 5 parábolas iniciais deste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Deus nos abençoe, que possamos ficar na paz de Jesus. Maria Tereza, muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe. Pela palestra, vamos prestar muita atenção em tudo isso que ele falou. Tem também no Evangelho um capítulo muito bonito que fala o homem de bem. Vamos pegar esse capítulo, ler e vamos procurar interiorizar tudo isso,